Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de proteínas. Proteína ainda é a magia da suplementação, é a coisa que mais se vende em suplemento. Se a gente pensar que a proteína é a menor parte de um ser vivo, que todo tecido que existe no universo é formado a partir de uma proteína, e que se eu dividir um elefante em muitos pedaços e ainda souber que é um pedaço do elefante, ali tem proteína. Não vou saber se tem proteína se eu não conseguir identificar que aquela parte é de um elefante. Mas por que a proteína é tão importante? Porque todo tecido depende dela para se formar. Um exemplo, uma galinha cruza com um galo, a testosterona do galo aciona o GH que está dentro do ovo. Essa clara do ovo, que é a albumina, ela vai se transformar em bico, pena, osso, tripa, unha, tudo que um frango tem direito. Isso é a magia da transformação da proteína. Então seria muito importante para a gente, no dia a dia, quando a gente tem uma lesão de pele, uma fratura grande, uma fratura exposta, a gente poder suplementar com proteína para poder melhorar mais rápido, reconstituir tecido. As proteínas são de várias fontes. Uma delas, já citamos, é a proteína da clara do ovo. Essa proteína da clara do ovo é a albumina, um valor biológico muito bom de liberação lenta, ou seja, 6, 8 horas para poder ser liberado no organismo. Isso é ruim? Não. Se o produto certo, na dosagem certa, de acordo com a necessidade, ou seja, se eu usar ela para poder fazer recuperação durante o sono, eu vou estar fazendo o bem, ou seja, o GH, que é o hormônio do crescimento, age durante o sono. Sua mãe fala com você assim, menino, tem que dormir de tarde, senão você não vai crescer. Verdade. O GH, que é o hormônio do crescimento, só age durante o sono. Então é importante ter uma proteína lá para reconstituir tecido. A outra proteína muito importante é a caseína, que é a proteína do queijo do leite. Eu vou dividir o leite em duas partes. A parte branca dá a caseína. A parte do soro do leite dá o whey. Tá? A caseína também tem um valor biológico muito bom, tal qual da albumina, e também tem uma liberação gradual eficiente. Tá? Depois disso, nós temos a origem, a proteína da carne, chamamos de beef protein. E temos a proteína vegetal. A proteína vegetal é muito importante para as pessoas que estão já no processo de... A gente vai até uma certa idade, depois a gente começa a perder tecido muscular. E se a gente começar a usar uma proteína de um valor biológico mais baixo, rica em fibras, melhora a condição do intestino, faz com que a gente tenha menos perda muscular, faz com que a gente tenha mais vitalidade, consiga ter mais força e explosão muscular. Isso é importante. E chegamos então no tão amado whey protein, né? O whey protein quer dizer proteína do soro do leite. Existem ele em 3 tipos: concentrado, isolado e hidrolisado. O que é isso? São processos de separação da proteína. Aprendeu lá na 5ª série vários processos de separações. Vou lembrar para você. Decantação, filtração, são processos de separação, não são? Então a concentração é um processo de separação. Vamos levar isso para o nosso dia a dia ou por uma experiência que a gente já viveu. Quando você peneira uma areia bem molhada, né, você precisa usar muito a mão para esfregar a peneira, para poder passar essa areia. Essa mão, posso chamar ela de carboidrato, se fosse a areia uma proteína e a peneira a parede do fígado. O carboidrato é responsável por transportar essa proteína da peneira, ou seja, do fígado, para a corrente sanguínea. Então, com isso, eu levo mais tempo para passar uma areia densa e molhada, esfregar mais a mão nela, para até ela chegar na corrente sanguínea,
para chegar lá no meu músculo, até 2 horas. Mas depois que essa areia passou por ali, ou seja, passou ela por um outro processo de separação, que é o processo de isolamento, ela fica mais fina e menos molhada. Então eu coloco ela, vou precisar passar menos a mão para que ela transporte, passe do fígado para a corrente sanguínea. Isso é uma proteína isolada. E ela secou e ficou mais fina do que a parede do meu fígado, ou seja, ela passa bem rapidamente, sem a necessidade da mão, sem a necessidade do carboidrato. Então isso é uma proteína hidrolisada. Então a proteína concentrada leva até 2 horas, a isolada 1 hora e a hidrolisada com meia hora está lá no músculo. Para que isso serve? Isso serve para poder manter a eficiência do meu exercício. Eu fui lá na academia, fiz força, rompi a fibra muscular, ela está distante pelo processo anabólico que eu fiz, hidratada, e aí eu vou preencher as lacunas aqui com proteínas, esperar até a hora que eu for dormir para o GH transformar em músculo. Não é isso mesmo? Isso também pode ser com tecido de pele, quando eu caio de moto, quando eu queimo a perna, qualquer coisa desse tipo. Mas só que o whey tem várias apresentações, tem ele concentrado, tem ele isolado e tem ele hidrolisado, mas tem ele 2W. O que é 2W? É 2 origens dessa proteína, pode ser isolada e hidrolisada num só produto. Então o tempo pode ser de meia hora, absorção rápida, até 1 hora. Tem ele 3W, entra imediatamente na corrente sanguínea e até 2 horas ela vai lá preenchendo cada detalhe. Tem ele 5W, mas você falou que só tinha 3 tipos de proteína. Poxa, tem 3 tipos, mas eu posso ter mais processo de separação do conjunto. Então a microfiltração ou a ultrafiltração pode ser 2 processos que dão características de pureza a uma proteína que eu chamo ela de 5W. E ainda tenho ela 100%, que quer dizer uma proteína, naquele pote só tem proteína do soro do leite. Perfeito. Pode ser 100% caseína? Aí é só 100% caseína. Se pode ser 100% albumina? Pode. É a origem da proteína, ou seja, não tem um mix de proteína. E posso ter produtos com mix de proteína, mas não é esse caso. E tenho também ela especial. Ela especial eu posso classificar as proteínas femininas, que geralmente vem enriquecido com colágeno, com vitaminas, com minerais. Tem a bariátrica, que vem com 100% da dose diária de vitaminas e minerais. A enteral e assim vai. A organização e a composição das substâncias que compõem a melhor qualidade dessa proteína. Nós vamos escutar o nosso especialista em suplementação esportiva. Falando de proteína, nós vamos ser específicos com relação ao whey protein. O que vem a ser o whey protein? O whey é uma proteína retirada do soro do leite. É aquela aguinha que sobra quando nós fazemos o queijo nas nossas casas, é aquela aguinha que a gente usa para regar uma planta, por exemplo. É ali, exatamente ali, que está a proteína chamada whey protein. Então é uma proteína que vem do soro do leite. Para se ter uma noção do trabalho que é exercido para conseguir retirar essa proteína, são necessárias 220 litros de leite para se retirar 1 kg de whey protein. Nesse processo todo, nós temos uma infinidade de formulações de wheys. E nós vamos nos ater aqui a algumas características predominantes e marcantes de um bom whey protein. Primeiro, alto valor biológico. O que vem a ser alto valor biológico? Primeiro, é uma proteína completa. O que vem a ser uma proteína completa? Ou seja, ela possui todos os aminoácidos essenciais. O segundo fator importantíssimo é a digestibilidade desse whey. E aí, obviamente, um bom whey ele tem todos os componentes favoráveis para uma boa absorção no nosso trato gastrointestinal. Se tivermos que fazer uma especificação de situações onde podemos utilizar especificamente formulações de whey, e aí nós apresentamos, por exemplo, um 5W, que é um whey que tem as 3 formas apresentadas já pelo professor Evandro, e algumas formulações diferenciadas, ou seja, a forma com que essa proteína foi quebrada. E aí nós temos nesse mix formulações ou peptídeos de formas diferentes de serem absorvidas. Nós temos peptídeos de lenta absorção, de média absorção, de rápida absorção.
de ultra rápida absorção. Então um 5W, por exemplo, é um whey muito bem empregado para um ultramaratonista, que ele tem uma demanda metabólica muito elevada, a sua necessidade, o seu gasto de energia são muito altos, então ele precisa de um mix proteico muito completo, além dos minerais e as vitaminas que vão complementar esse composto. Um outro caso especificamente, pense numa pessoa, num traumático, por exemplo, ou um pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica, que tem a sua necessidade, ou melhor, tem a sua absorção comprometida. E aí os minerais e as vitaminas precisam estar numa composição e concentração maior, que vem na composição de um whey bariátrico, por exemplo. Outro aspecto importante a considerar na escolha de um bom whey é o tempo de absorção, ou seja, quanto tempo leva da ingestão de um whey até ele ser assimilado pelas células lá dentro da nossa musculatura. E isso é evidenciado por uma atividade muito corriqueira, que é a musculação, quando se treina para obter hipertrofia ou crescimento do músculo. Bom, numa situação dessa, tão logo inicia o treinamento, inicia a degradação proteica no tecido muscular e a reparação ou regeneração tecidual, ela deve ocorrer o mais rápido possível. Numa situação dessa, é interessante que o whey seja utilizado imediatamente após o treino. E nessa situação, como existe uma janela de oportunidade metabólica, onde até 1h30 após o final do treinamento, o corpo está mais susceptível em absorver aminoácidos e proteínas, pode ser utilizado um whey de rápida ou média absorção, porque nesse caso nós queremos uma recuperação de tecido muscular o mais rápido possível. Nessa mesma situação, imaginemos que agora nós iremos utilizar a dosagem do whey no momento que nós vamos descansar ou vamos iniciar o nosso repouso. E é ali que vai iniciar um maior processo de reparação tecidual. É no repouso que o nosso corpo consegue liberar uma maior quantidade de hormônios anabólicos. E nesse momento nós temos todo o nosso repouso para que todas essas mudanças possam ocorrer. Nessa situação, já não é necessário uma proteína de rápida absorção, mas é desejável uma proteína que permaneça dando energia a aminoácidos por um período mais longo. E nesse caso, o mais adequado é uma proteína de lenta absorção, que possa permanecer a noite toda nos dando esse suporte. Gostaram? Aprenderam tudo sobre proteína? E até a nossa próxima videoaula.